Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. E me acalma e me acalenta é justamente o final, o versículo de número 33, que fala que quem ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para temer nada, não ter mal nenhum, não temer a nada. Quando eu recebi o convite para vir aqui conversar com vocês, duas coisas me passaram em mente logo no recebimento do convite. Primeiro, eu vim falar para jovens. Jovens é força, jovens é atitude, jovens são agilidade, jovens são impulsionados por um poder maravilhoso e uma proatividade. Isso é o que a gente espera quando a gente diz de jovens. Eu sei que vocês, adolescentes, já tiveram seu encontro anterior. Agradeço por vocês estarem aqui se expondo à palavra, permanecendo. Glória a Deus por isso. Mas hoje estava destinado aos jovens. E aí você vai dizer para mim, Gislaine, então a primeira coisa que veio à sua mente foi o quê? O público-alvo, os jovens. O que eles significam? O que eu teria que estar me preparando, bebendo para poder trazer? Com que força, com que garra? E os jovens não são só uba-uba, oba-oba, a alegria do Senhor é a nossa força. E vocês são alegres por natureza. Nesse momento de vossas vidas, vocês estão vivendo a plenitude da história, do período que vocês vão passar aqui na Terra. Muitas coisas são construídas nesse período. Muitas coisas são alicerçadas nesse período. Cada fase da nossa vida, ela tem uma determinada situação preponderante. No seu nascimento, você está ali na dependência dos seus pais, totalmente conectado, puro. Na hora que você começa a evoluir, você vai aprendendo a caminhar, a falar, a se comunicar. Depois, quando você é adolescente, você está com todo o vigor, toda a vontade, desejo. Quando você chega à juventude, o que você tem? Você tem um olhar entre tudo aquilo que está perante a você. E você é lançado como uma catapulta de oportunidades. Tudo gera uma oportunidade. Tudo é um reflexo do que você fizer hoje, você vai receber. E aí, a segunda coisa que veio no meu coração foi, qual o tema? Sabedoria. E aí veio um temor e tremor a mim, porque quando você fala para um ancião, para uma pessoa experimentada, provada, uma pessoa que já tem uma caminhada, essa palavra sabedoria, ela tem um peso. Porque quando você já é casado, que você já construiu uma história maior, não que a história de um jovem seja menor, mas em fator tempo, de fato. Você chega lá na frente e você fala, poxa, se eu tivesse usado de sabedoria com aquilo outro, as coisas seriam diferentes. Você tem, ou se não tem, deveria ter esse pensamento. Porque nós somos construídos de história. Eu ouvi uma vez um ministro dizer, crente não tem passado, crente tem história. E, de fato, nós estamos construindo a nossa carreira, amém? Então, eu vim falar desse tema desafiador dentro do propósito com relação ao grupo-alvo, que é os jovens, e dizer para vocês que a sabedoria é para toda a fase da vida, toda. Nós não vamos largá-la, nós vamos ouvi-la, nós iremos estar atentos, porque isso vai trazer um fruto maravilhoso para nós, amém? E o que é a sabedoria? É lógico, é uma característica de quem é sábio, grande revelação. E quem é sábio, o que vem a ser a sabedoria? Quando você tem o conhecimento vasto de um determinado assunto ou de vários assuntos, amém? E aí quando você tem esse conhecimento, a sabedoria muitas vezes, ela é um indicativo de uma pessoa instruída, que tem um bom juízo, um bom senso e um excelente comportamento. Então, fica certo que essa noite você vai sair mais ajuizado, com um comportamento melhor, um procedimento melhor e instruído. E aí eu fiquei pensando, caramba, vou falar para jovens. E aí, como que eu vou falar para jovens com relação à sabedoria? E o Espírito Santo trouxe à minha memória, logicamente, quem? Que personagem bíblico, quando a gente fala de sabedoria, vem diretamente ao nosso pensamento? Salomão. Glória a Deus por isso.
Então, em 1 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 3, 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 3. Depois nós temos lá também a mesma passagem em 1 Crônicas, do 1, capítulo 1, no verso 7, ok? Mas vamos seguir aqui por 1 Reis. Capítulo 3. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Mas também matava animais e os oferecia em sacrifício em vários altares, nos montes. Certa vez Salomão foi a Gideão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite em específico, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Deus, em sonho, revelado a você, ele pergunta para você: o que você quer que eu te dê? E Salomão respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, que era bom e fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Embora eu seja muito jovem e não sabia governar. Eu não sei governar, Senhor. Eu sou muito jovem. Aqui estou, e no meio do povo que escolheste para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para guiar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso. Amém? E disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riqueza, ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas lhe darei também o que não pediu durante toda a sua vida. Você terá riquezas e honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa. Quando acordou, Salomão compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifício, que foram completamente queimados, logo aceitos. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Amém? O que me chamou a atenção é o quanto o Espírito Santo é lindo, maravilhoso e fiel. Ele te dá um tema e logo na sequência você questiona. Mas esse tema geralmente é usado para pessoas de maior idade, de uma maior fase, e vai ser apresentado a jovens. Mas o cara que vocês mesmos citaram, que é Salomão, como o cara mais sábio, que pediu sabedoria a Deus, ele era jovem. Em outras versões ele fala: eu sou apenas uma criança. O que eu posso pedir para o Senhor? O que eu quero? Já que o Senhor me deu esse povo tão numeroso, por favor, me dá sabedoria, para eu saber o que é certo, o que é errado, para eu poder julgar de forma correta. E logo depois do trecho que eu li para vocês, apresenta 2 mulheres no templo, perguntando para ele, durante o reinado: esse filho é meu? Vocês sabem essa história. E aí uma das mães fala assim: não. E ele, sabiamente, fala o quê? É tua criança. Você não quis que ela seja cortada. O amor de mãe faz com que você abdique do seu próprio filho, ao invés de vê-lo morto. É tua, te dou. E aí você vai ver, nessa noite, tantas coisas maravilhosas que aconteceram na vida de Salomão, porque ele pediu sabedoria a Deus. Porque ele pediu sabedoria a Deus. No momento que Deus fala: pede o que você quiser, eu te dou. O próprio Deus em sonho falando para ele: pede o que quiser. Se Deus aparecesse para você hoje e falasse: pede o que você ia pedir, seja franco. Você ia pedir riquezas, responda para você. Você ia pedir o quê? Aí eu pedi para Julinha colocar um versículo de memória,
Tiago 1, 5. E aí na versão que eu tenho diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, a Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Mas se alguém tem falta de sabedoria, pedirá, porque é generoso e dá com bondade a todos. Eu tenho falta de sabedoria? Tenho, todos nós temos. Mas graças a Deus por Tiago 1,5, que nos fala, você está em falta? Peça. Não é uma sabedoria humana, não é uma sabedoria apenas usual, é uma sabedoria divina. E Deus está dizendo para você nessa noite, pede para mim que eu liberalmente eu dou para vocês. Dou para vocês de graça, de uma maneira extravagante, porque Deus é bom em todo tempo, mas às vezes Ele exagera. E aí Ele faz isso com quem? Comigo, que sou loira de olho azul e a última Coca-Cola do deserto? Não, para com todos. E se Ele vira e fala assim para Salomão, olha, já que você me pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar todas as outras coisas, porque você me pediu sabedoria. E é assim só com Salomão? Ele faz acepção de pessoas? Será que se a Samara pedir para ele sabedoria, ele não vai dar para ela? E em que área da vida dela? Em todas que ela pedir. Então, será uma oração aceitável e com certeza respondida, você acordar pela manhã e dizer, Senhor, me dê sabedoria para o dia de hoje, para a coisa que eu deva fazer, para aquilo que eu não deva fazer, em como fazer, quando fazer. Amém? Você está aqui? Amém. Se você já viu que Salomão solicitou, se você viu que você tem total direito a pedir sabedoria para Deus, como é que eu sei, eu que não sou você, que você está andando em sabedoria? Como que aparece em minha vida que eu estou fazendo uso da sabedoria? Como que a Silvana se mostra uma pessoa sábia? Primeiro, com palavras. Eu posso chegar para ela e falar, Silvana, você sabe sobre um determinado assunto? E fazer uma pergunta muito difícil para ela. E ela me responder assim, de pronto. Eu vou dizer, uau, como a Silvana é sábia. Quando ela vai e começa a falar com eloquência sobre um assunto, com desenvoltura sobre um assunto, ela transcorre tão bem aquele determinado assunto que você fala, nossa, como ela é sábia. A dona Célia chega, prepara um sermão para nós, que a gente olha e fala, que sermão belíssimo, que sermão inteligente. Como a dona Célia está prescrutando as riquezas do Senhor. Dona Célia é sábia. Mas não só com palavras, mas a gente olhando lá para Tiago 3, no verso 13, ele fala assim, existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso. Prove pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Como é que eu provo que eu sou sábia? Quando o meu comportamento demonstra isso. As minhas ações demonstram isso. Eu sou uma pessoa humilde, pronta a aprender sempre? Ou eu sou uma pessoa soberba que acha que eu já tenho todo o conhecimento incrustado em mim? E não tenho que fazer mais pergunta nenhuma. Porque quando você é adolescente, quando você é criança principalmente, você é o dono dos porquês. Tudo você quer saber. Mas chega numa determinada fase, você jovem, que você fala, isso aí eu já sei. Eu sou sabido. Mas a sua atitude não demonstra isso. O seu proceder, o seu comportamento. E quando Tiago 3:13 fala para nós, olha, não é qualquer comportamento, é um comportamento bom, é um comportamento com bom senso, é um comportamento que te exprime humildade e sabedoria. Aí nessa parte de comportamento e procedimento, vamos pensar no seguinte, bom, eu abri a porta, para eu ser sábia, eu posso demonstrar através do meu comportamento, do meu proceder, ok? Mas eu leio tanto livro, eu venho em todos os cultos,
terça, quinta, eu me exponho à palavra, eu ouço, eu incho que nem um porco de final de ano de Natal. Estou estourando de conhecimento. Se eu sentar aqui e o Luiz fizer uma pergunta, 2 palitos. Porque o conhecimento está lá em cima. Mas o que você vai fazer com aquele conhecimento? Eu tenho uma situação diante de mim. Eu sei o quê? Porque eu conheço. Eu leio. Eu sei. Mas quando e como? Isso é ser sábio. Quando você pede sabedoria ao Senhor, Ele vem diretamente à sua necessidade e fala assim, olha, o seu comportamento e o seu proceder vai ser diferente. Você vai saber quando calar, você vai saber quando falar, você vai saber quando agir ou quando ficar parado. Você vai saber quando ser ousado ou quando ser manso. Porque você passa a pedir sabedoria. E o Senhor dá liberalmente. E aí tem uma grande diferença entre o conhecimento, a sabedoria e a maturidade. Eu sou rica em conhecimento, sei sobre o assunto, mas quando eu sei verdadeiramente, tenho propriedade, ninguém mais me engana. Eu passo a ser sábia. Se você virar para mim, eu já vi vários ministros dando esse exemplo, e vou colocar para vocês, o Roberto. Roberto nasceu, registrou o nome dele lá, Roberto. Se o Cosme virar para ele e falar assim, ô Júlio, ele não vai atender. Ele vai falar, Cosme, eu sou Roberto. Não, teu nome é Júlio, está aqui o documento. Você não sabia não que você é o Júlio? Você não sabe, rapaz? Você tem cara de Júlio, você tem cheiro de Júlio. Eu te conheço como Júlio, você é Júlio. Em nenhum momento o Roberto vai titubear achando que é Júlio. Não adianta. Porque o Roberto sabe, ele tem propriedade, ele tem a sabedoria de que o nome dele é Roberto. Assim é com as coisas que a gente prova. A gente prova, pede sabedoria divina, e o Senhor chega e faz a palavra ser verdade no seu coração. E quando vier uma outra instrução, o que você vai fazer? Senhor, eu falo, não falo, como é que eu vou fazer isso agora? Que momento é o que eu tenho que fazer? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas em que momento eu vou agir dessa forma? Isso é sabedoria. A partir do momento que você reflete a sabedoria que Deus te deu, você passa a ser maduro. Maturidade. Percebe a diferença do conhecimento, sabedoria e a maturidade? Para você ser sábio, você precisa conhecer. Você precisa ter um conceito. Você precisa ser instruído. Mas para você exercer a sua sabedoria, você tem que saber quando e como. E quando você começa a aplicar, você começa a ter maturidade. Eu vou colocar uma vulnerabilidade minha e uma característica. Todos nós não somos iguais. Todos concordam? Graças a Deus por isso, porque já pensou a Gislaine casando com o Gislaino? Não ia dar certo. O negócio ia ficar ruim. Eu amo a pessoa que eu me tornei e a pessoa que eu me torno dia a dia, e eu tenho obrigação disso, porque eu vou passar a eternidade comigo. Se eu não me curtir, eu estou na roça. Concorda? Então você tem que ser o cara que você mais admira e que você mais curte, porque é você que vai ficar com você o resto da sua vida, pela eternidade. Amém? Só que você tem uma característica, meu querido. Você foi criado com uma determinada característica. Nós somos um corpo, porque um é mão, outro é pé, outro é barriga, outro é umbigo. Cada um tem um propósito, pelo qual Deus o criou. Amém? Eu creio da seguinte forma. Quando Deus criou Salomão, Ele criou com o propósito de uma hora ele sentar no trono do Pai. E aí, quando Salomão vira para Deus e fala assim, Senhor, me dá sabedoria para eu poder cumprir o teu propósito. Senhor Jesus, se o Arthur chegar para o Caio e falar, pai, você quer que eu faça tal coisa? Você quer que eu limpe esse terreno? Pai, me dá uma pá. Você acha que o Caio não vai sair correndo comprar a pá para ele? E se encher de orgulho, falar assim, meu filho está tendo satisfação em fazer aquilo que eu pedi. Agora imagina Deus que fala na palavra dele que ele te criou com um propósito divino antes de você ir para o ventre da sua mãe.
Você foi para aquele ventre com um propósito. Você não está aqui por um acaso. E aí você vira para ele e fala assim, então para eu cumprir esse propósito, Senhor, me dá tal ferramenta. Olha a satisfação desse pai olhando para você. Filho, você quer isso? Eu te dou isso, eu te dou outro, eu te dou aquilo outro. Foi o que ele fez com Salomão. E aí vamos voltar para o meu exemplo que eu falei para vocês, de eu expor a minha vulnerabilidade. Eu sei que vocês estão curiosos acerca disso. Eu sou uma pessoa proativa, eu sou uma pessoa com agilidade, eu sou uma pessoa que falo pelos cotovelos, e eu sempre tenho um ponto de vista sobre uma determinada situação. Você me coloca uma situação, eu vou ser rápida e pronta. Mas isso não é ser sábio. E muitas vezes eu tenho que subjugar a minha carne, eu tenho que andar no fruto do Espírito, que tem dentro de mim, de mansidão, de domínio próprio, para que eu seja sábia. Muitas vezes a minha intempestuosidade, é isso? Fala direito? Eu ser intempestiva, melhorou agora. Muitas vezes isso traz um prejuízo enorme, porque você age e depois você para e pensa. Mas, Gislaine, não é bom ter atitude? É excelente em determinados momentos. Em outros, a melhor atitude é, como diria a Elizabeth, rainha da Inglaterra, é o não fazer nada. E esse não fazer nada é o mais difícil para quem é proativo e impetuoso. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Então, quando você para e pensa nisso, você fala assim, a sabedoria faz com que você domine o seu temperamento. E essa é uma das mais maravilhosas chaves que você pode receber, quanto jovem. E aí você fala para mim, mas essa sabedoria não tem a ver com o que está lá em 1 Coríntios 12? Aquilo lá de 1 Coríntios 12 são os dons do Espírito, que são 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação dessas línguas. Mas, em 1 Coríntios 12, a partir do verso 8, quando ele relata essas características, é dons do Espírito. E a palavra de sabedoria que ali é dada é uma palavra de revelação do futuro. Isso já é um outro departamento, uma outra ministração, mas não confunda. O que nós estamos tratando aqui é uma sabedoria divina para você despertar os seus frutos no seu dia a dia. E você ter sucesso. Diga, eu vou ter sucesso. E em Eclesiastes 4,13, ele fala assim, o moço pobre, mais sábio, vale mais do que rei velho e sem juízo, que já não aceita conselhos. Aquele rei que você fala uma coisa para ele, ele fala, não, sou o que eu penso, sou o que eu determino, sou o que eu quero. A Bíblia fala que o moço jovem, pobre, que não tem um reinado, mas ele sendo sábio, ele tem mais valor do que esse rei, que não aceita nem mesmo conselho. Em Provérbios 24:3 fala, com a sabedoria se constrói o lar, e sobre prudência ele se firma. A sabedoria ela é tão importante que você constrói um lar. Você se casar, você ter uma casa é uma coisa, mas você construir um lar, você tem de exercer sabedoria para isso. A sabedoria é para todo, lembra o que eu falei no início? Para todas as fases de nossa vida, para todos os momentos de nossa vida. Todos os instantes, você vai precisar dela. E você vai ouvir a minha voz na sua cabeça, dizendo, Tiago 1:5, o que quiser, pede sabedoria a Deus, que dá liberalmente a todos, porque Ele é generoso. Amém? Em Salmos 37:5, fala assim, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. Em Provérbios 16, do 21 ao 24, esse de Provérbios, ele vai revelar no seu coração. Provérbios 16, a partir do verso 21. Diz assim, quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Pensa no seguinte, tudo na nossa vida,
Nós já tivemos aula aqui às quintas-feiras sobre unidade e amor. Eu não consigo nascer e morrer sendo sozinha nessa terra. Você tem a consciência disso? Que você vive para relacionamentos, que você vive dependendo de outras pessoas? Sempre será assim. Você sozinho não chega a lugar nenhum. Ah, mas eu e Deus somos a maioria. A maioria. Se significa que tem maioria, existem outros. Amém? E aí, Provérbios fala assim: a sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos aprendem a tolice. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Você quer ter sucesso, haja com sabedoria. Se você for sábio no seu trabalho, as pessoas vão querer te ouvir. Você, no seu proceder, no seu comportamento, você vai fazer uma comunicação para com as pessoas. Glória a Deus, nós essa semana tivemos aula na Escola de Ministros Rema sobre comportamento e etiqueta. E aí, muitas das coisas, você olha, você fala, eu tenho de ter sabedoria para isso. Você jovem, está passando por fases na sua vida, e o seu proceder tem que ser sábio. Mas, Gislaine, você está falando sobre sabedoria, o que isso implica no meu dia a dia? Bom, se você é jovem, você já está acima dos 16 ou 18, que considera-se o jovem. Antes disso é a adolescência. Alguém sabe qual é a escala, qual é a ordem? Vocês são adolescentes, vocês são menores de 16 ou 18? Menores de 18. Então, até os 18, vocês são adolescentes. Aos 18, você fala, eu já sou jovem. E o que isso implica? Agora, mãe, o negócio é o seguinte, eu quero tirar a carta de motorista. Porque eu quero ser independente na minha mobilidade. Quem nunca? Eu me lembro que com os 17 eu já estava perturbando os meus pais que o ano que vem eu tinha que tirar a carta de motorista. Eu não queria só de carro não, queria de moto também. E aí já estava buzinando. Aí você pensa, para você assumir responsabilidades, você tem que se mostrar responsável. Então, quando você vira para sua mãe e fala assim, mãe, eu quero tirar a carta. A primeira coisa, ela como habilitada, é pensar assim, meu Deus, ele vai ficar armado. Porque o carro é uma arma. Bem utilizada, não, mas mal utilizada, já era. E aí a pessoa se sente insegura. E aí eu digo para você, tenha um bom proceder, tenha um bom comportamento, antes de começar no teu objetivo final. De que forma? Vamos dar o exemplo da carta. Pô, eu vou querer tirar a carta, para quê? Para eu poder ir e vir. Então eu sei que eu vou ter que passar por um processo, eu sei que eu vou ter que aprender, que primeiro eu vou ter que ter a prática da mobilidade ali, conduzindo o veículo, mas eu sei que ao final vai chegar o meu objetivo. Stephanie, me empresta a chave, eu quero ir lá na casa da Ana Luísa. Espera aí, eu vou com você. Poxa, você não confia em mim? Você não confia em mim? Você é um cara que se mostra confiável? Os seus pais falam para você 11 horas, você chega às 23 ou você chega às 23h15? Sempre você tem que dar uma desculpa e uma justificativa, porque você chegou após o horário? A sua mãe sempre tem que ficar falando para você, arruma esse quarto. E você pensando em sair com a sua gatinha, com o seu brotinho. E o cara não tem nem a capacidade de arrumar o próprio quarto. O cara quer ganhar o mundo. Quer ir para Nova York, quer fazer estágio. Como é que chama? Intercâmbio. Mas o cara não tem a capacidade de passar um rodo no banheiro, depois que usa, e nem arrumar as gavetas dele. E quer que eu olhe para ele como um cara sendo responsável. Se você quer confiança, quer responsabilidade, se mostre e confia. Você é fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Aplica isso no seu dia a dia, seja sábio. Mas eu já estou na fase que eu estou noivo. E aí vou querer casar. Seja sábio.
pastor, Vanessa, vai ter evento de casais, eu quero participar. Mas você não tem que ficar na nave, porque o assunto é de casal. Ok, eu faço o que preciso for. O senhor quer o louvor antes? O senhor quer que eu sirva as mesas? O senhor quer que eu faça o quê? Fique nos bastidores? Mas isso é sabedoria, Gislaine? Sim, quando você pensa que você está semeando e que tudo que você plantar você vai colher, você já está com a visão no seu casamento. Um dia, a saudosa irmã Sueli falou algo para mim que eu achei extremamente precioso. Gislaine, todos os casais que vêm ao nosso gabinete pedindo conselho, se eles tivessem vindo antes do casamento, eles não precisariam estar passando por esses conselhos depois. Porque a primeira coisa que eu vou dar de conselho para um casal que vai consumir o matrimônio é o seguinte: as suas responsabilidades, homem, são essas, assim, 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 assado. As suas, mulher, é essa, assim, 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 assado. Se cada um pular para esse barco sabendo do que cada um tem que fazer, com aquela consciência, não vai ter prejuízo depois. Então, seja sábio. Se exponha. Semeie na vida dos casais. Mas eu, quando me casar, eu quero ter filhos. Opa! A igreja é o melhor local para você ter laboratório. Eu sou solteiro, nem irmão eu tenho. Mas você quer ter filhos? Vai ser monitor na escolinha. Vai auxiliar lá na creche, no berçário. Passa pelas fases. Vê como é que é uma criança. Como ela se comporta. Seja sábio, eu quero instruir na escolinha. Por quê? Porque eu quero que o meu filho nasça num berço cristão e eu vou ter que aprender todas as fases e curtir com ele cada momento e o que ele pode, o que ele não pode. Como eu vou falar de Cristo para ele sendo um bebê? Como eu vou falar de Cristo para ele gatinhando? Como eu vou inculcar na mente dele uma vida cristã? Se eu não lembro da minha fase quando eu era bebê, ou se naquela época que eu era bebê, meus pais não eram cristãos ainda. Você percebe que você, usando da sabedoria, você não precisa travar algumas... Hoje o que a gente mais faz é assim: Senhor, estou diante de Ti com tal problema, me livra dessa situação financeira que eu me coloquei. Se você tivesse pedido sabedoria para o Senhor antes, você não estava entrando naquela situação, você não precisava estar pedindo oração de livramento. Você percebe como a sabedoria é importante em cada fase da sua vida? E nesse que nós lemos agora, em Provérbios 16, do 21 a 24, quando ele fala que o homem sábio convence de maneira mais branda, imagina você, sábio, trabalhando com uma questão de captar clientes, você usando de sabedoria para conversar com a pessoa. Você convence melhor. Você, filho, em casa, convencendo os seus pais de que ele pode confiar em você. Você, estudante, convencendo na escola de que você está ali para aprender e captar todas as instruções e fazer a sua parte. Você, sendo sábio, você vai poder atuar em todas as áreas da sua vida, com maior facilidade. Eu sei que não é um tema que deixa a gente muito feliz, mas é a pura verdade. E é uma chave que abre uma porta e escancara. Porque você pedindo a Deus sabedoria, você vai saber se portar em todos os lugares. Se você é sábio e jovem, que você vai conquistar a vitória, você não vai chegar na casa da Cida, né? E vai falar assim com a Cida: e aí, beleza? Vim aqui conhecer a senhora, porque, estou chonado na vitória. E aí a Cida olha para o camarada com aquela calça lá embaixo, com a peça íntima dele aparecendo lá em cima, com aquele boné do lado e aquele chiclete. Misericórdia, isso é uma visão do inferno para um pai e para uma mãe. Agora você sabe, mas, Gislaine, meu estilo é esse. O seu estilo pode ser esse, lá aonde você está. Mas você vai considerar o lugar que você vai pisar. E aí você vai ter um código de vestimenta.
Mas eu só tenho essa calça. Então pega uma camiseta grande, cobre ali. A peça íntima que é para estar por baixo e não por cima. Tira esse boné. E a Vitória sábia vai dar instruções para o rapaz. Olha, a Cida é gente boa pra caramba, mas poxa, se chegar chegando, você não vai conquistar. Seja sábio. Você percebe que para tudo você tem de ter sabedoria. Amém? Aí você fala assim para mim, Gislaine, mas eu sou sábio. Aí eu vou ler para vocês, não precisa abrir, mas só para a gente ganhar tempo. Lucas, capítulo 2, 39 ao 40. Aqui está falando de Jesus. Jesus. Jesus que é o nosso modelo, Jesus que é o nosso escopo, Jesus que veio para nos provar que é possível. Amém? Fala assim, cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Se Jesus, no seu crescimento, teve de se encher de sabedoria, eu não vou ter? Aí eu falo, mas você está falando aí de trabalho, eu nasci para servir no reino. Eu quero é Deus. Não quero esse negócio de secular, eu vou ficar aqui. Oh, glória a Deus. Serviço, Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios de espírito de sabedoria. Diga, espírito de sabedoria. Aos quais encarreguemos deste serviço. Quando a gente olha para esse trecho, é sempre usado no diaconato. Diaconato é serviço. Então, para você servir ao reino, você precisa ser cheio de espírito de sabedoria. Desculpe, mas é necessário. Amém? Lá com Josué, aí você fala assim, poxa, mas espírito de sabedoria, o que eu faço? Peça a Deus que dá liberalmente, porque Ele é generoso. Amém? Deuteronômio 34:9 fala algo muito particular e eu achei maravilhoso isso. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ele estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Sabedoria do alto, sabedoria divina, sabedoria que vai dizer para você e te dar autoridade para convencimento. Sabedoria que vai te dar o discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Sabedoria que vai dizer para você a hora de falar, a hora de calar, a hora de seguir, a hora de parar. Amém? Sabedoria que vai dar instruções para você, que você vai, de repente vai se ver numa situação e vai falar, opa, não, isso que eu fiz não fui eu. Foi Deus, só pode ser Deus. Na minha capacidade o negócio não rolava. Mas a sabedoria divina vai te dar propriedade para isso. Para coisas que você desconhece. E o Espírito Santo vem e mostra para você uma chave, mostra para você uma porta, aonde você tem que alcançar para resolver aquela situação que está diante de você. Efésios 1:17, Paulo, para a igreja de Efésios, ele ora dizendo, para que o Deus de nosso Senhor, 1:17, Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo ora para que a igreja tenha espírito de sabedoria e de revelação. Agora vamos pegar e voltar lá para Salomão. E vamos fechar com isso por conta do horário. Sabedoria que Deus dá. 1 Reis 4:29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Ele deu sabedoria, grandíssima inteligência, vasto conhecimento como a areia do mar.
No verso 30, era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que a de toda a sabedoria dos egípcios. Meu, esse jovem era o cara. No verso 31, era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. O cara era autor de 1.005 músicas. Fora os 3.000 provérbios que ele já tinha escrito. E ele pediu para Deus sabedoria. No verso 33, discorreu sobre todas as plantas, ainda tira uma onda, né? O cara é autor de música, o cara escreve provérbio, aí o cara discorre sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra, que tinham ouvido a sua sabedoria. Você é sábio? Você vai ter acesso. Você é sábio? Você vai saber se portar. Você é sábio? Você vai poder entrar e sair. Você é sábio? Você vai ter empatia e formar conexões. Porque cada um é diferente do outro. E você, de maneira sábia, vai saber como lidar com cada pessoa, inclusive com você mesmo. Porque nós ouvimos uma frase dizendo assim, que o maneco Manuel Dias falou que quanto mais você cresce nos frutos e quanto mais você obedece ao fruto do Espírito, você controla a si mesmo. Você conhece a si mesmo. Então você tem de pedir sabedoria para isso. Para você manifestar o fruto, para você ter credibilidade. Porque uma coisa é eloquência, sou eu ter desenvoltura no falar, mas a outra coisa é o meu proceder. Nós ouvimos ainda essa semana que muitos estão cansados de sermões lindos e belos, mas que olham para o púlpito e querem ver. Na sua vida, você é baterista? Você manifesta o poder de Deus através do toque da bateria? Ou eu vou sair aqui fora e vou ver você brigando com a sua namorada, com a sua noiva, desrespeitando a sua mãe, tratando mal a sua irmã? Você vai subir no púlpito para tocar, eu não vou receber mais nada dessa bateria. O Caio vai dar o louvor, como ele bem relatou uma vez nas ministrações, falando da música, que ela atinge o potencial máximo do indivíduo, porque ela mexe com todos os princípios nossos, com todos os itens e elementos que nós temos, sentido, lembrança. Ele falou muito bem, discerniu muito bem. Mas ele sobe, fala essas palavras lindas, e na hora do louvor eu lembro dele brigando com a Stephanie, pegando o Arthur de pau, sem a paciência nenhuma comigo, ele já, na pé da orelha dele. Não vou receber nada. Não vou receber nada. O Cosme nem se fala. Vai falar bonito, vai pegar o microfone, vai dizer isso, vai dizer aquilo, e na hora de falar com a Bela, filha nada, vem aqui, não se manifesta, não se mexe, não quero nem saber. Fechei a lojinha para o Cosme. Ninguém mais quer sermões lindos. Ninguém mais quer. Agora a gente quer o quê? Que reflita. O Caio e o pastor Adriano, no ano passado, se formaram na escola de ministros do Rema. Esse ano nós estamos tendo aula na escola de ministros do Rema. Vez ou outra eu falo para alguma companheira, Silvana, Sumayara, o Caio e o pastor tiveram essa aula. Se o Caio titubear, eu vou falar, pô, mas o cara ouviu o que eu ouvi. Porque nós somos rápidos a julgar. Quer um pronto atendimento é o julgamento. Somos rápidos. E aí a pessoa vai para o Rema, a pessoa vai para a escola de ministro e continua a mesma coisa. Fez o que com o conhecimento? O conhecimento chegou e não brotou como sabedoria.
Não somos perfeitos, estamos avançando, mas vocês hoje receberam uma chave. Peça a Deus por sabedoria, que vai dar liberalmente, porque Ele é generoso e para com todos. Não faz acepção de pessoas. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele fez com Salomão, Ele vai fazer com a Stephanie. Se ela pedir, Ele conhece ela na essência. Ele sabe o que ela pensa. O que Salomão fez? Senhor, eu sou pequenino, eu sou uma criança, eu sou muito jovem. O Senhor me colocou aí no lugar do meu pai, que era o rei da vez, fiel. Um cara segundo o teu coração. E agora eu aqui com esse povo todo, o que eu faço com eles? Mostra para mim, me dá sabedoria para eu saber o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. Como é que eu faço isso? Você é jovem, você tem todas as oportunidades na sua frente. Use a sabedoria para ter acesso, para ter conexão, para ter relacionamento, para ter extensão vocal, para você falar e ser ouvido. Para você saber entrar e sair de todos os lugares. Eu vou falar uma coisa que está na minha mente e no meu coração. A mesa. A mesa, ela é um lugar onde coisas acontecem. Muitas coisas acontecem. Negócios são fechados numa mesa. Trabalhos são formulados e planejados numa mesa. Projetos são arquitetados numa mesa. A mesa apoia para a confecção de alimentos ali com amor, com carinho, com o seu melhor. A alimentação é feita ao redor de uma mesa. Respeite a mesa. O que é respeito à mesa? Não traga seu celular na hora do alimento. Olhe nos olhos do seu pai, da sua mãe, de quem estiver fazendo a refeição com você. Ah, mas a minha casa não tem esse costume, mas você é jovem. Você tem mais de 18 anos, você pode pôr a mesa. Você pode convidar a sua família. Faça as refeições na mesa. Respeite a mesa. Você vai visitar a sua futura noiva, a sua futura esposa, você está na casa da sua namorada, sentou-se à mesa, seja sábio. O que for servido, não é eu não gosto. Não, obrigada, eu queria tal coisa. Não saia da mesa sem você provar, sem você se alimentar. Não, eu não gosto. Não, eu não quero. Não gosto disso, não gosto daquilo. Como que a pessoa que preparou o alimento para você está se sentindo nessa hora? Ela dedicou tempo, ela dedicou esforço, ela dedicou dinheiro. Aquilo ali está demonstrando o carinho dela, o respeito dela por você, a sua espera. E você simplesmente está virando as costas para isso? Aonde está a sua sabedoria? Aonde está a sua sabedoria? Jovem. Você vai sair daqui, você vai para um acampamento. E chega no acampamento, você entra num lugar que é compartilhado. E você joga a sua camisa na cama do outro cara, ou esparrama suas coisas na sua cama mesmo. Mas aí você vai tomar banho primeiro, e na hora que eu chego, eu tomo banho primeiro. Quando a Stephanie vai entrar, meu Deus, parece mais um campo minado de tanto cabelo do que o box. Você vai lavar a cabeça, seu cabelo está saindo, faz um bolinho, deixa ali, na hora que você saiu, pega, recolhe e joga. Bom comportamento, seja sábio. Pode entrar e sair de todos os lugares. Respeite a mesa. Você está numa reunião de trabalho, para de ficar pegando o celular e desviando sua atenção com outras coisas. Você tem que respeitar quem te escalou naquela reunião. O que está sendo dito pode ser, mais uma reunião que se resolvia por e-mail. Não tem esses logozinhos que a gente vê na empresa? Mas você está ali. Então você vai fazer diferente. Porque você é diferente pro certo. Então, se eu estou aqui, algum proveito se tem. Estou sentado à mesa, vou respeitar a mesa. A mesa do alimento, a mesa do contrato, a mesa dos negócios, a mesa do trabalho. Você é jovem, você tem que adquirir essa sabedoria hoje, no dia que se chama hoje. Porque você está sendo observado, porque você carrega o nome de Cristo. Porque você não é igual a todo mundo. Você não é todo mundo. Sua mãe já disse isso e hoje eu estou aqui para repetir. Você não é todo mundo.
Amém? Então vamos fazer a diferença, vamos usar de sabedoria. Amém? Quem puder, levanta agora, vamos orar, pedindo a Deus que nos dá liberalmente, generosamente. Amém? Obrigada, Senhor, por cada jovem, por cada pessoa nesse local. Obrigada porque Tu és bom em todo o tempo, Tu não faz acepção de pessoas. E assim como o Senhor foi com Salomão, nós Te pedimos nessa hora, meu Pai, que Tu venhas com a Tua porção de sabedoria divina, diretamente para o nosso coração, para que nós possamos, Pai, ser capazes de entrar e sair de todos os lugares, de levar o Teu nome e resplandecer da Tua glória por onde quer que estejamos, para que portas se abram, para que tenhamos acesso, para que possamos nos achegar, Pai, e nos comunicar com todas as pessoas. Porque foi para isso que o Senhor nos constituiu, para Ti, Pai, e por Ti nós vivemos, para o propósito divino ao qual o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, sabedoria. Nessa noite Te pedimos sabedoria. E desde já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.